Ó, o Mica já fez ali a conta, né? Então, passa de 750 milhões a dívida que a Inglaterra contraiu, por mais que tenha vencido a Guerra dos 7 Anos, né, gente? Vencer a guerra não significa que está tudo lindo e maravilhoso, ou seja, todo país envolvido num conflito de patamares como este que a Inglaterra se envolveu, qualquer conflito, né? Significa investimento e dívidas, né? Muito bem. Ô, prof, mas e a França? A França ficou acabada, tá, Mica? Se a Inglaterra, que ganhou o conflito, ficou com dívidas, a França ficou com dívidas, perdeu territórios e perdeu influência. Tá? Então, Meu Deus. só para a gente perceber, assim, né, a questão da França e da Inglaterra, historicamente, sempre. Napoleão Bonaparte, quando assume o poder na França, o objetivo dele é fazer com que a França seja tão poderosa quanto a Inglaterra. A Inglaterra vai se tornar o país mais poderoso do mundo no século XIX. E antes disso, ela está se articulando. E o Napoleão Bonaparte, ele sabe que a Inglaterra é muito poderosa. E ele não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha. E Napoleão é muito bom, o exército napoleônico, a galera tem medo, porque Napoleão vai invadindo o território, vai ampliando o seu território, mas a Inglaterra não consegue chegar. Por quê? Porque a marinha da Inglaterra ela é superior à da França. A França é muito boa no seu exército terrestre, não por mar. Aí o que Napoleão faz? Ele decreta um bloqueio, chamado bloqueio continental. Esse bloqueio é que ele fala o seguinte: todos os países que ele invade, que ele domina, ele proíbe deles fazerem comércio com a Inglaterra. Tá? Uma proibição. Então, um bloqueio continental, um bloqueio que ele faz para que a galera não compre mais produtos da Inglaterra, para enfraquecer a indústria inglesa, para enfraquecer o país inglês. Só que o tiro sai pela culatra. Por que o tiro sai pela culatra? Porque o objetivo de Napoleão é que ele fabrique os produtos para poder vender. Ele se torne um país tipo top na questão industrial. Eles não dão conta de produzir. Eles não conseguem produzir os produtos que a Inglaterra produz. Então, o tiro não dá certo. Inclusive, Portugal, que é invadida por Napoleão Bonaparte, por isso que a família portuguesa vem fugida para o Brasil, uma das questões é Portugal parar de comercializar com a Inglaterra. Mas Portugal não pode fazer isso, porque Portugal depende dos ingleses. E aí Dom João conta uma mentira para Napoleão, diz que não vai mais comercializar com os ingleses, mas continua o comércio. E quando a família real foge do exército de Napoleão para o Brasil, eles fogem escoltados pelos ingleses. A Inglaterra vai escoltar os portugueses até chegar no nosso país. Isso é uma história daqui para frente, mas só para a gente poder entender. Tá? Vamos lá, então. Quero explicar para vocês a página 18 e 19, que é importante. Então, quais foram as leis inglesas que fizeram com que a galera, com que os colonos se unissem? Por isso, Estados Unidos da América. A união dessas 13 colônias em detrimento à sua metrópole, que era a Inglaterra. Por mais que houvessem divergências, certo? Entre os colonos, principalmente entre a galera do norte e a galera do sul, por mais que houvesse todas essas diferenças, mas houve, de certa maneira, essas conferências, né, os congressos, para escrever a Declaração de Independência ou seja, dos Estados Unidos da América. Então, o nome Estados Unidos da América advém da união das 13 colônias com o objetivo aí de se tornar emancipada politicamente e economicamente também. Muito bem, vamos lá para as leis inglesas. A primeira lei que a Inglaterra aplicou nas suas colônias foi a chamada Lei do Açúcar, de 1764.
A lei do açúcar, ela diminuiu o valor do produto em 50%. Ah, então o prof foi bom? Diminuiu o valor do produto em 50%. No entanto, subiu os outros produtos. Aumentou os impostos do café, das roupas, da seda, do vinho, dos artigos de luxo. Então, diminuiu o imposto do melado estrangeiro, do melaço, para chegar aí na Inglaterra, mas subiu todos os outros. Então, nessa relação de mercadorias aí, né, não foi positiva para os colonos, tá? Olha só, tal lei previa que as mercadorias produzidas pelos colonos deveriam ser vendidas exclusivamente para a Inglaterra. É a ideia de pacto colonial. Eles queriam exclusividade. Se eu tenho exclusividade, eu tenho um monopólio. Porque se eu não posso vender para a Inglaterra, ela compra no valor que ela quer, ela vai ter o monopólio desse produto, porque não há concorrência. Quando não há concorrência, há o monopólio daquele país ou daquela empresa. E é o que a Inglaterra estava fazendo com as suas colônias. Então, as suas colônias exerciam liberdade, tinham comércio, que é o comércio triangular, lucravam com o comércio triangular, tinham comércio interno, tinham liberdade para vender os produtos para quem quisesse. E agora não vão ter mais. Ou seja, tá? Diminui o valor do melaço, sobe o valor de produtos de artigo de luxo, roupas, café, enfim, e ainda cria o monopólio. Então, os colonos, na verdade, não gostaram. Aumentaram a fiscalização para ver se realmente esses valores e havia essa aplicabilidade para manter o monopólio. Então, a liberdade que eles tinham estava terminando. Por quê? Porque essa fiscalização faz com que a metrópole mande para cá o próprio exército, que é o que ela vai fazer. Então, os ingleses, os colonos, vão ter que gastar e sustentar a galera que vem da Inglaterra para poder fiscalizar o que está acontecendo nas colônias. Eles ainda que sustentam, são os colonos que sustentam tudo isso. Tá? Então, a primeira lei é a lei do açúcar. Diminui o valor do melado, tá? Mas, em contrapartida, sobe o valor dos demais produtos e cria um monopólio. Aí, os colonos só vão poder comercializar com os ingleses. Então, isso já causou um descontentamento geral da galera, tá? Vários protestos aconteceram, inclusive muitos boicotes aos produtos ingleses. Como havia comércio interno, a galera começou a boicotar e não comprar mais produtos da Inglaterra. A Inglaterra queria vender efetivamente seus produtos para os colonos, até porque a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, posterior a 1750, então ela quer vender seus produtos para os colonos. E os colonos vão fazendo um boicote. Gente, as mulheres, meninas, Isabela, Gi, Duda, olha só, gente, as meninas vão ter uma participação, Sofia, efetiva, tá? Malu, nesse processo. Por quê? Porque elas vão se organizar em grupos para produzir, inclusive as roupas, para não comprar. Lembra que a Inglaterra é uma grande produtora, é a primeira indústria, a indústria têxtil, que se estabelece na Inglaterra, então eles vendem muitos produtos têxteis. As mulheres vão se unir, tá? E vão montar grupos para fabricar essas roupas, tá? Para fabricar tecidos e tudo meio, confeccionar para boicotar os produtos ingleses. Então, as mulheres têm uma participação muito grande nesse boicote e nesses grupos que pregavam sobre liberdade, porque elas se uniam não só para fabricar esses tecidos, essas roupas, mas também para discutir a ideia de liberdade, para poder se articular. Então, elas têm um papel muito importante no processo aí de independência e de resistência aos ingleses. Então, os ingleses achavam que ia ser fácil, mas não foi fácil. Houve uma resistência muito grande dos colonos, inclusive daí dos grupos de mulheres também. Muito bem. Então, houve esse boicote.
Depois, ano seguinte, 1765, Lei do Selo. O que essa lei diz? Que todos os documentos que circulam nas colônias tem que ter um selo da Inglaterra. Tem que ser tipo um papel timbrado. E aí tem um valor para comprar. A Inglaterra ganha. Então, não pode mais circular na Inglaterra nas colônias, nas 13 colônias, nenhum documento que não tivesse o selo inglês. Então, a lei do selo é um papel timbrado para todos os documentos oficiais. Gente, essa lei foi revogada no ano seguinte, porque houve uma manifestação geral para esse imposto, tá? É mais um imposto. Então, todo documento que circulasse dentro dessas 13 colônias tinha que ter esse papel timbrado, tinha que ter esse selo. Então, tinha que comprar o lucro da metrópole. Então, a galera se revoltou geral. Os colonos não aceitaram e no ano seguinte a Inglaterra teve que, então, tirar essa legislação e esse imposto de circulação. Não rolou, por conta, claro, de toda a participação da população, dos colonos, né, que não aceitaram. Em 1767, olha lá, 1767, nós vamos ter, então, uma nova série de leis. Então, vai ter um ministro inglês, né, o Townshend, e ele vai colocar uma série de impostos, que ficaram conhecidos como Atos de Townshend. Eram impostos que tinham sobre o vidro, sobre o chá. Gente, o chá é algo muito forte, culturalmente inglês, que é trazido para a América, porque são imigrantes ingleses. Então, o chá é comercializado de forma interna entre os colonos. Tá? E aí aumentaram a tributação do chá, do vidro e do papel, certo? Então, essas leis, esses atos, esses impostos de Townshend, foi essa série de impostos colocados aí com uma série de tributação, altos impostos acerca dos produtos, né? Os colonos continuaram evitando a compra dos produtos ingleses, fazendo essa resistência, e eles criaram um grupo que eram os Filhos da Liberdade. É a galera que vai lutar, que vai ser resistente a tudo isso que está acontecendo pela Inglaterra. Não satisfeitos, os ingleses, em 1773, eles aplicam a lei do chá. Tá? O que é a lei do chá? Significava, gente, que esse comércio interno, prejudicava o comércio interno das colônias. Uma coisa importante que eu não falei e esqueci é a proibição do comércio triangular. Então, foi proibido pela Inglaterra o comércio triangular. A galera ficou pé da vida. Imaginem vocês que é onde elas ganham dinheiro. As colônias do norte ganham dinheiro com o comércio triangular e ele é proibido. Tá? A lei do chá é a lei que vai diminuir, vai coibir o comércio interno, certo? De chá ali, e vai impor o comércio das Índias Orientais, ou seja, da empresa inglesa que comercializa o chá, vai beneficiar somente, exclusivamente ela. O que vai acontecer? A galera, os colonos não vão aceitar isso, não vão aceitar a lei do chá, não vão aceitar o monopólio inglês e a diminuição do comércio interno. E os Filhos da Liberdade, que é o movimento de resistência dos colonos, eles vão invadir uma embarcação inglesa, uma embarcação lá da Companhia das Índias Orientais, tá? Lá no porto de Boston, e vão jogar no mar todo o carregamento inglês. Então, tipo, eles vão se vestir de indígenas ainda, tá, gente? Esse movimento chama-se Filhos da Liberdade, é um movimento feito por colonos, não é um movimento indígena, mas eles vão se vestir de indígenas, tipo, se fantasiar de indígenas, vão entrar na embarcação inglesa, tá? Lá da Companhia das Índias Orientais, e vão pegar o carregamento e vão jogar tudo no mar.
carregamento de chá inglês, certo? Esse episódio ficou conhecido como Boston Tea Party, ou seja, um incidente lá de Boston. É claro que os ingleses vão ficar indignados. Como? Que eles se vestem de indígenas, jogam o nosso carregamento no mar, acabam com isso, acabam com o nosso lucro e nós não vamos fazer nada. Tá? Então, a lei do chá acontece para que não haja comércio interno, diminui o comércio interno e beneficie a Inglaterra, o monopólio dela com a Companhia das Índias Orientais, que eles deveriam comprar o chá somente dessa companhia e não mais no comércio interno. A galera da resistência, o grupo lá Filhos da Liberdade, se articula, joga o carregamento no mar como forma de resistência e mostrar para o que veio, vocês não vão fazer o que vocês querem com a gente, nós vamos resistir até o fim e joga o carregamento no mar. A Inglaterra não aceita isso, tá? Esse incidente ali, que é o Boston Tea Party, né? E aplica em 1774 as leis de coerção. Essas leis eram chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. É a mesma lei. Na Inglaterra é chamada leis de coerção, porque por conta da ação dos colonos e a resistência que os colonos tinham à metrópole que era a Inglaterra, mas os colonos chamavam essas leis de leis intoleráveis, ou seja, nós não vamos tolerar essas leis. O que fala essa lei? Primeiro, fechou o porto de Boston, então nenhum produto mais saía, nem chegava, porto fechado. Os colonos foram obrigados a pagar, a ressarcir os ingleses do chá que foi jogado no mar, dos produtos, né? E o que aconteceu? A Inglaterra estabeleceu as leis de aquartelamento. O que são essas leis? Determinava que todos os soldados britânicos, tá, gente? Deveriam ser acomodados pelos colonos. Então, todos os soldados britânicos que estavam lá para aplicar as leis em nome da metrópole tinham que ser sustentados pelos colonos. Então, as leis intoleráveis fechou o porto, tá? Aplicou de forma mais veemente os impostos, usaram até, de certa maneira, de forma violenta, e os colonos tinham que pagar, tá? E manter os soldados britânicos ainda. Tá? E, de certa maneira, no luxo. Então, não foi aceito e a resistência se tornou mais forte ainda e os movimentos e os congressos foram articulados e a ideia iluminista começou a fervilhar para que eles se tornassem, então, independentes. Então, o processo de emancipação política do território como nós conhecemos hoje, que é os Estados Unidos da América, certo? Se dá porque as colônias tinham autonomia, a Inglaterra se mete num conflito, como se meteu historicamente em vários momentos, com a França, ganha o conflito, mas tem dívidas, como o Mica falou ali, mais de 750 milhões, de onde ela vai tirar dinheiro? Da sua colônia, tá? Das suas colônias, né? Então, vai começar a aplicar leis, impostos, para que possa lucrar com esses impostos. E diminuir o poder desses colonos também, porque esses colonos têm muita independência, não vai rolar para nós. Então, proíbe o comércio triangular, os colonos do norte ficam furos da vida, porque eles perdem uma das coisas que eles têm mais lucro, tá? Proíbe o comércio triangular, leis do açúcar, aumenta os impostos, né? Lei do selo, né? Outra lei aqui, as leis de Townshend, que também são leis ligadas a impostos, a lei do chá, que também aumenta o imposto, mas cria um monopólio com a Companhia das Índias Orientais, que é uma companhia inglesa, ou seja, para beneficiar os ingleses. Há uma resistência gigante dos colonos,
também das figuras femininas que vão resistir. Vai ter o grupo aí dos Filhos da Liberdade que vão fazer frente a essa resistência. Então, quando aplica-se a lei do chá, eles vão lá e essa resistência resolve colocar um carregamento inteiro, resolve, vamos dizer assim, mostrar para o que veio, né? Resolve dizer assim, olha, nós somos fortes também, tá? Nós não vamos aceitar. E aí jogaram carregamento de chá no mar. A Inglaterra, que não gostou, aplica aí as leis de coerção, que são chamadas pelos colonos de leis intoleráveis, fecham o porto, fazem os colonos pagar o que estavam devendo, ou seja, ressarcir a Inglaterra, mandam soldados, esses soldados ainda têm que ser bem tratados e quem tem que gastar são os colonos. E vai fortificar a resistência, que vai se unir em congressos, vão ter 2 congressos na Filadélfia, onde eles vão articular a declaração de independência dos Estados Unidos. Obviamente que a Inglaterra vai aceitar e vai entrar num conflito, certo? Vai haver um conflito entre os colonos e os ingleses que não vão aceitar a independência dos Estados Unidos. E quem vai ajudar os colonos é a França. A França está com problemas, a França está endividada, mas a França odeia a Inglaterra. E a França vai ajudar os colonos ingleses a se livrar da Inglaterra. Isso dá certo, né? E os Estados Unidos se torna, então, independentes. A gente vai falar disso na próxima aula, só para a gente poder entender a conjuntura geral. Galera, até aqui entenderam? Sim. Certo? Muito bem. Não, eu imagino a França, tipo... eu tô quebrada, eu tô toda endividada. O que eu vou fazer? Vou apoiar os Estados Unidos na independência. E tá quem? Meu inimigo número 1? Esse é o objetivo dela? Então,